E aí, pessoal, vamos mergulhar direto ao ponto. Interagir com uma blockchain de altíssima performance como a Solana não significa de jeito nenhum que a gente precise aprender um monte de ferramentas alienígenas. O objetivo da nossa explicação de hoje é provar exatamente isso. Ler dados on-chain é tão simples quanto fazer aquelas requisições HTTP, às quais o mundo da Web 2 já está mais do que acostumado. É sério, a ponte já está construída. Então, a grande questão é: como ler dados da blockchain usando apenas HTTP? Bom, o primeiro passo é mudar a nossa perspectiva. A gente não pode mais olhar para Solana como uma caixa preta super complexa e cheia de criptografia misteriosa. Na verdade, para ler os dados, ela funciona simplesmente como um banco de dados gigantesco e distribuído, acessível através dos nossos bons e velhos protocolos de rede, sem mágica. Entendendo como montar uma simples chamada HTTP, a gente já consegue consultar saldos, ver quem é dono de qual conta e ler contratos inteligentes com a mesma facilidade com que a gente consome uma API para ver a previsão do tempo. E para chegar lá, este é o nosso mapa de hoje. Vamos passar rapidinho por 5 pontos. Primeiro, a ponte para a Solana. 2. Configurando o ambiente. 3. Construindo a requisição JSON-RPC. 4. Desvendando a resposta. E por último, o tratamento inteligente de erros. Bora lá? Começando pela seção 1, a ponte para a Solana, onde a Web 2 encontra a Web 3. Para essa comunicação rolar solta, a gente precisa de uma língua em comum, certo? E é exatamente aí que o JSON RPC entra em cena. Basicamente, ele é um protocolo de comunicação super leve. Pensa nele assim: ele pega o nome do método que queremos chamar e os parâmetros necessários, empacota tudo num formato JSON normalzinho e manda isso via uma requisição HTTP POST tradicional. É a mesmíssima coisa. E é esse exato protocolo que os nós da Solana leem e entendem. A gente manda esse pacote bem formatado, o nó entende o recado e devolve os dados lá da blockchain. Simples assim. E isso nos leva à seção 2, configurando o ambiente, do zero até a nossa primeiríssima consulta. Aqui estão os passos para a gente colocar a mão na massa. Primeiro, garantir que o Node.js está instalado na versão 14 ou superior. Segundo, a gente cria um arquivo de script básico, o checkaccount.js. Terceiro, a gente garante que tem a função fetch ali no jeito para fazer a requisição HTTP. E quarto, conectamos a DevNet. E olha que detalhe fantástico. Para fazer só leitura, a gente não precisa criar carteira, não tem que lidar com chave privada, nem precisa ter saldo nenhum. É zero atrito, totalmente livre para explorar. Falando em explorar sendo de cabeça, anotem esse endereço: api.devnet.solana.com. Esse é o nosso endpoint público da DevNet, o verdadeiro playground para quem está desenvolvendo. A DevNet é uma réplica da rede principal, mas feita especificamente para testes. Usar esse endereço garante que a gente pode fuçar à vontade, com segurança total, sem correr o menor risco de gastar dinheiro de verdade ou quebrar alguma coisa em produção. Agora, a seção 3, construindo a requisição JSON-RPC. Hora de traduzir a nossa intenção em código. A estrutura desse pacote JSON é bem interessante. No corpo da requisição, a gente primeiro declara a versão, JSON-RPC 2.0, e coloca um ID, só para a gente não se perder e poder rastrear a chamada. Aí vem o campo Method, que é onde a mágica acontece. No nosso caso, usamos getAccountInfo. Nos parâmetros, a gente passa a chave pública da conta, que tem que ser uma string naquele formato base588 que a Solana usa. Ah, e tem um truque sensacional aqui. A gente adiciona a opção de codificação JSON parsed. Por que isso? Porque fala para o nó da Solana já devolver os dados todos mastigadinhos e legíveis para a gente. Isso salva um tempão que seria gasto decodificando dado binário complexo na mão. Indo para a seção 4, desvendando a resposta. Vamos extrair os dados on-chain. Beleza, o script rodou, a requisição foi e voltou, e a resposta finalmente caiu no nosso terminal. E agora? Bom, a gente precisa desse mapinha da mina aqui. Cada método traz uma estrutura de leitura um pouquinho diferente. Se a gente usou o getAccountInfo, os dados valiosos vão estar lá dentro de result.value. E de lá, a gente tira os lampards e o owner. Já com um método mais simples, tipo o getBalance, o caminho é o mesmo, result.value, mas a gente pesca só o campo value. Agora, se for uma busca maior, tipo o getProgramAccounts, a resposta vem como um array inteiro, uma lista, dentro de result, o que vai pedir um loop da nossa parte. Entender exatamente onde o dado está na estrutura JSON economiza horas batendo a cabeça na parede. Espera aí, eu falei lamports agora há pouco, não foi? Esse termo merece atenção total. Lamports são a menor unidade nativa possível da moeda Sol lá na rede Solana. É uma homenagem ao grande cientista da computação Leslie Lamport.
O detalhe crucial aqui é que a blockchain nunca vai te devolver um saldo bonitinho já formatado com casas decimais. Não, ela sempre devolve o valor absoluto em Lampwords. Então, no nosso código, qualquer aplicação vai ter que fazer uma continha matemática super simples antes de mostrar esse saldo na tela para alguém. Chegamos na seção 5, tratamento inteligente de erros. Porque nem só de status 200 OK vive a programação. Aqui é que vem a grande reviravolta da nossa integração. A gente precisa separar na cabeça a diferença entre os tipos de erro. De um lado, temos os erros de transporte HTTP normais, tipo bater num limite de taxa, o famoso erro 429, ou tomar um acesso negado 403. Nesses casos, a requisição nem encostou na lógica da blockchain. Mas no erro RPC de aplicação, a coisa muda de figura. Digamos que a gente mande uma chave pública com um formato totalmente inválido. A rede recebe, tenta processar, falha e devolve o erro envelopadinho com o status HTTP 200 OK. Isso mesmo, o transporte foi um sucesso, mas a aplicação falhou. Se o nosso script não for lá e verificar ativamente se existe um campo data.erro na resposta, ele vai achar que deu tudo certo e falhar silenciosamente. Um perigo. E como a gente ensina essa complexidade para um sistema automatizado? Usando códigos de saída super rigorosos. Um script pronto para produção tem que sinalizar o que aconteceu. Código 0 indica sucesso total. Código 2 a gente reserva para quando acontece uma falha HTTP. Código 3 é o nosso alerta para quando a gente esbarra naquele erro RPC aninhado que acabamos de falar. E o código 4 a gente usa se a conta responde, mas os dados voltarem vazios. Criar essa estrutura robusta é o que permite que pipelines de integração contínua detectem o modo de falha sozinhos e tomem decisões sem nenhuma intervenção humana. Para consolidar nossa estratégia de leitura, guardem esse princípio de ouro, a idempotência. Operações de leitura on-chain têm que ser inerentemente seguras. Se a gente disparar a mesma requisição JSON RPC 10 vezes seguidas, isso não deve alterar absolutamente nada na blockchain, sem efeitos colaterais. Compreender e aplicar isso significa que a gente pode colocar camadas de cache nas nossas aplicações, evitando bombardear os endpoints públicos com requisições repetidas e deixando o sistema incrivelmente mais eficiente e resiliente. O que a gente viu aqui hoje prova por A mais B que extrair dados da Solana não exige varinha mágica. Apenas boas e velhas requisições HTTP e um tratamento de erros bem astuto. A barreira de entrada está oficialmente superada, mas isso deixa no ar uma provocação super fascinante para o futuro. Se a leitura é tão direta assim, quais serão os novos desafios, tipo assinaturas digitais ou token de depotência, que a gente vai precisar dominar no dia em que decidirmos dar o próximo passo e escrever algo na blockchain, alterando o estado dela? Fica aí essa excelente reflexão. Um grande abraço e aqui a nossa próxima análise técnica.